A licitação do Maracanã, ela ganhou um novo capítulo na disputa da dupla Fla-Flu com o Vasco da Gama. Vene, quem está mais próximo desse final feliz, que vai cuidar do Maracanã nos próximos quantos anos? Que a licitação é de ano em ano? 30 anos. 30 anos. São 30 anos? É uma licitação... Eu não deveria, mas eu vou te dar boa tarde. Eu não deveria, nem eu, nem o Vene, nem o Pedrosa. Pois é. Porque é todo dia isso. Vocês ficam lá, mas eu almoço há 80 anos vendo aquilo. Problema, muda. Uma hora a gente chegou, fala um monte de coisa. Já falei, Pedrosa entrou de sunga hoje. A gente botou a roupa agora, tem uns 10 minutos. Eu não vi, vou olhar no YouTube. Não tem, a gente tirou. Fala, Vene. Pois é, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, muitos torcedores do Flamengo se perguntam assim, por que o Flamengo ainda tem interesse no Maracanã, sendo que está trabalhando para construir um estádio próprio. Está trabalhando? Está trabalhando. Eu acho que dessa vez o projeto vai sair do papel, embora seja ano eleitoral, mas dessa vez, de fato, o Rodolfo Landim quer tirar esse projeto do papel. Para o torcedor entender, gente, para construir um estádio próprio não é da noite para o dia. Isso demora anos. E durante esses anos, onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo quer jogar no Maracanã e continuar com a parceria junto com o Fluminense. Aqui o que eu vou falar não é o que o Vene Casagrande está falando, é o que pessoas dentro do Flamengo falam. Eles já até estão comemorando, porque na opinião deles, a dupla Fla-Flu vai conseguir ganhar essa licitação por questão de pontuação. Tem uma pontuação lá que a licitação precisa ter e na opinião e na visão deles, eles conseguiram uma pontuação maior do que o Vasco da Gama junto com a W Torre. É isso, Pedro? Sim. Junto com a W Torre conseguiu essa pontuação. Então, a dupla Fla-Flu já está até comemorando nos bastidores, no caso, a vitória dessa licitação e poder continuar administrando o Maracanã. E aí, desse jeito, aqueles problemas antigos, eles continuam, né, Pedrosa? O Vasco, naquele momento, ele entrou nessa licitação para justamente ter o direito de concorrer. Só que o Vasco sofreu um duro golpe nesse sentido de conseguir essa pontuação máxima e ficar equivalente ao Flamengo e o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco inicialmente contava também com a iniciativa do Botafogo, querendo jogar alguns jogos no Maracanã. Mas pela relação do Botafogo com o Landim, do John Textor com o Landim, o Botafogo não quis entrar nesse edital e que daria uma pontuação a mais para o Vasco. Então o Vasco teve que recorrer Era suficiente? O Vasco teve que recorrer a clubes como o Santos e o Brusque, que aí entra outro regulamento da CBF, onde também o Flamengo e o Fluminense se apoiam de que os times não podem fazer mais de 5 jogos fora do próprio estado. O Vasco só teria 34 jogos lá, porque o Vasco tem em São Januário, mas o fato é que hoje está muito mais próximo de Flamengo e Fluminense conseguirem essa licitação. Pode ser que o Vasco nos próximos 30 dias entre com algum pedido de impugnação, porque a grande contestação do Vasco sempre foi a forma como esse edital foi feito, e não a questão de você conseguir a pontuação ou não. Se eu não me engano, nessa pontuação, o Flamengo tem 30 pontos a mais do que o Vasco por conta desse compromisso esportivo, não só com o Maracanã, mas também com o Maracanãzinho, para jogos de futsal, vôlei e basquete. Então hoje, Fernanda, a minha situação, o que eu penso nesse sentido, é que o Vasco pode até judicializar tudo isso aí, mas novamente a licitação vai para o Fluminense e toda vez que o Vasco quiser entrar para jogar no Maracanã, vai judicializar e vai ser a mesma história nos próximos 30 anos. O ponto tem que lembrar que o Vasco muito provavelmente vai ter a reforma de São Januário. E aí, onde é que o Vasco vai jogar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, porque com essa situação do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense se comprometem a jogar mais de 70 jogos, porque tem os jogos dos seus próprios times, qual a data que vai sobrar para o Vasco? Não vai ser mais um termo de permissão de uso, vai ser uma licitação. Então, é algo além do termo de permissão de uso. No edital, ele ainda prevê que os times cariocas podem jogar no Maracanã. Mas se a briga já era grande anteriormente, ela vai ficar maior ainda. Então, é uma coisa que... Quantos jogos o Vasco jogou no passado? 3? Não, foram um pouco mais de 3, se eu não me engano, tirando o Carioca, né? Aí sim, foi Atlético Mineiro, eu acho que só, tirando o Carioca. Pode citar aqui as propostas de cada clube? Pode. Vamos lá. Primeiro, essa informação foi publicada primeiramente pelo Rafael Zarco, do GE, nós confirmamos. Propostas técnicas pelo Maracanã. Flamengo e Fluminense, para atuar 77 jogos no ano, no Maracanãzinho, 54 do Fla e 9 do Flu. Vasco e W Torre seriam 74 jogos, sendo 35 do Santos, 34 do Vasco e 5 do Brusque. No Maracanãzinho, 12 jogos no futsal do Vasco. E aí eles iriam abrir também para o basquete do Vasco está voltando aí para poder chegar a essa pontuação. A verdade é que a gente já falou aqui, né? Existe uma renovação de termo de permissão de uso viciada,
Nesse edital, o Vasco contesta muito a forma como esse edital foi feito, porque ele foi feito na cabeça do Vasco, na opinião do Vasco, direcionada para a dupla Fla-Flu ganhar de novo, e por isso o Vasco contesta. Mas é muito complicado também o vascaíno conseguir se defender com 35 jogos do Santos e alguns do Brusque. Eu acho que isso na minha visão aqui, é uma situação meio complicada de você contestar. Você vai entregar o Maracanã para Flamengo e Fluminense ou você vai entregar o Maracanã para Santos e Vasco? Eu sou a favor de todos os clubes poderem jogar no Maracanã. Agora, dessa forma, com o próprio Santos tendo até mais jogos do que o Vasco, fica complicado a gente defender algum tipo de Inclusive, no proposta. Flamengo trataram isso como piada, assim, de fato. Então, quando viram a proposta do Vasco da W Torre, eles falaram, cara, assim, não tem como, não faz o menor sentido. Como é que o governo vai ceder para uma dupla que quer botar mais jogos do Santos, que nem é do Rio de Janeiro, e 5 jogos do Brusque, com todo respeito ao Brusque? E por que tanto jogo do Santos? Para justamente chegar... Não, tudo bem, mas... Poderia ser mais jogos do Vasco, não? Não, a questão é a seguinte, o Santos deve fazer a reforma da Vila Belmiro então também. Tem um motivo, Exato. A Vila vai ficar fechada. Só que o ponto é, o próprio edital também, e aí o edital também se baseia, o Flamengo e o Fluminense, no regulamento da CBF, onde você pode jogar apenas alguns jogos fora do seu próprio estado. Então o Santos teria que acenar para a CBF, por exemplo, que vai jogar sempre no Maracanã, até a reforma da Vila Belmiro. O ponto, para mim, principal o Vasco, enquanto ele não decidir a questão da reforma de São Januário, ele não poderia, por exemplo, falar eu vou mandar 50 jogos no Maracanã. Sim, porque não vai. Porque não vai, entendeu? Então essa é a questão. Acho que só tem um caminho para o Vasco, Newton Santos. Chegar num acordo com o Botafogo. Ou Volta Redonda. E o Vasco contava com um Botafogo, por exemplo, sei lá, fazendo 10 jogos no Maracanã, mas isso não aconteceu. Então, eu acho que essa licitação, por conta disso tudo, para chegar a essa pontuação, o Vasco incluiu Santos e Brusque. Mas no final nasceu morta, né? Muito